A bruxa Anna se apaixonou pelo vampiro Matthew, de 1500 anos. Vampiros e bruxas eram inimigos jurados, por isso o amor de Anna e Matthew foi rejeitado por todas as forças. Para evitar serem perseguidos, Anna e Matthew viajaram de volta no tempo para Londres no ano de 1590. Lá, Anna descobriu que era a herdeira da família de bruxas. Com a ajuda da bruxa mais antiga, Goody, Anna conseguiu desbloquear a magia. Foi também nesse período que ela descobriu estar grávida, o que deixou Anna e Matthew ao mesmo tempo felizes e preocupados. Matthew temia que a criança no ventre de Anna pudesse ser da raça dos vampiros ou das bruxas, e se seria rejeitada pelas forças inimigas. Por isso, Matthew e Anna decidiram viajar de volta ao século XXI. Quando retornaram, descobriram que Emily havia sido assassinada por Peter. Anna se sentou ao lado da cama chorando tristemente, incapaz de aceitar a partida de sua tia Emily. Nesse momento, Matthew se aproximou, mas não sabia como consolar Anna. Ele então colocou a mão sobre a barriga dela para sentir os batimentos do bebê e percebeu algo estranho. Matthew contou imediatamente a Anna o que havia sentido. Havia 2 corações. Anna, na verdade, estava grávida de gêmeos. Os dois se abraçaram emocionados, e Matthew assegurou a Anna que usaria sua vida para proteger ela e seus filhos. Naquela noite, a tia Sarah procurou Anna e pediu que ela usasse magia para reviver Emily, mas Anna sabia que alterar a linha do tempo traria consequências muito graves e não podia concordar. Em seguida, Anna segurou a mão de sua tia Sarah e a colocou em sua barriga, dizendo que, dali em diante, protegeria a família de bruxas e seus filhos. Sarah ficou um pouco irritada e disse que Anna nem sabia o que seus filhos seriam, então como poderia protegê-los? Ao ouvir isso, Anna ficou sem palavras. No dia seguinte, Anna e todos realizaram o funeral de Emily. Durante a cerimônia, Anna chorou, levantando os olhos várias vezes. Finalmente, todos aceitaram a partida de Emily. Após o funeral, a tia Sarah tirou uma das páginas desaparecidas do livro Ashmole 782 e a entregou a Anna, lembrando-a para ter cuidado com Peter, pois ele já sabia da existência dessa página. A representante humana, Agatha, usou sua autoridade para convocar uma reunião. O tema era exigir que Peter se retirasse da ordem por ter assassinado a bruxa Emily. Peter ainda tentou se defender, mas, é claro, suas palavras eram inúteis. A decisão final seria tomada por meio de uma votação, e, como esperado, a maioria decidiu pela expulsão de Peter da ordem. Após ser expulso, Peter, furioso, ameaçou Agatha, dizendo de forma cruel que agora os dois eram inimigos. Para entender melhor o manuscrito Ashmole 782 e a fúria sanguinária da família de Matthew, Claremont, Anna e ele voltaram para Londres. Matthew já havia percebido que o papel e as palavras do livro eram feitos da pele e do sangue de vampiros, então sugeriu extrair DNA da página que Anna tinha em mãos. A partir disso, poderiam obter informações sobre a evolução e extinção das espécies, e também sobre a origem da fúria no sangue de Matthew. No entanto, para realizar tal feito, seria necessário um laboratório bem equipado. Por sorte, Anna tinha um amigo que poderia ajudá-los. Anna então entrou em contato com seu amigo Chris. Depois que Chris os levou ao laboratório, o assistente de Matthew apresentou um conjunto de células que Chris nunca tinha visto antes. Embora fosse cientista, Chris não reconhecia aquelas células. Mesmo após Anna e Matthew explicarem, Chris ainda não acreditava na existência de bruxas e vampiros. Para provar, Anna fechou os olhos de repente, suas palmas começaram a brilhar gradualmente, e as gotas de água que caíam da torneira congelaram aos poucos. Ao ver isso, Chris ficou de olhos arregalados, incrédulo, e tocou a água com hesitação. Anna só poderia ter usado magia. Finalmente, Chris acreditou na existência de bruxas e vampiros. Imediatamente, decidiu ajudar Anna e Matthew a completar o experimento de separação do DNA. Mas esse não seria um trabalho fácil, pois a fúria sanguinária da família de Matthew não surgia havia séculos, até que recentemente um vampiro tomado por essa fúria apareceu e matou muitas pessoas. Se a fúria se espalhasse, seria extremamente cruel. Matthew temia que seus filhos também carregassem a mesma maldição que ele, por isso queria encontrar a origem e uma cura antes que Anna desse à luz. Naquele dia, Anna e Matthew foram surpreendidos por um carro em um estacionamento subterrâneo. Quem saiu do carro acabou sendo Harvard. Harvard também trouxe outra pessoa com ele, que não era ninguém menos que Jack, o filho adotivo de Matthew e Anna. No dia seguinte, Matthew e Anna foram ao laboratório para verificar o andamento das pesquisas, mas receberam uma resposta dura de Chris. Se Matthew quisesse rastrear a origem da fúria sanguinária, teria que começar pela geração que Matthew havia herdado, ou seja, a próxima geração, o filho de Matthew, Marcus. Benjamin foi procurar Matthew e viu Jack na garagem. Pensando que Jack era apenas um mendigo adotado por Harvard, Benjamin mandou Jack sair dali. Para evitar confusão, Jack obedeceu. Assim que Jack passou pela porta, Benjamin disse que somente membros da família
família podiam permanecer naquele lugar. Essas palavras acenderam imediatamente a fúria violenta de Jack. Ele avançou para atacar Benjamin por trás, mas não conseguiu vencê-lo. Furioso, Benjamin arrastou Jack até Matthew para interrogá-lo. Benjamin acusou Matthew de trazer vampiros sem ligação alguma para dentro da família. Matthew implorou para que Jack dissesse que fazia parte da família, mas Benjamin imediatamente discordou. Disse que era o chefe ali e que se Matthew não conseguisse controlar Jack, então ele mesmo cuidaria do assunto. Em seguida, Benjamin avançou para morder Jack e viu todas as suas memórias. Descobriu que Jack era um vampiro sanguinário que recentemente havia matado mais de 10 pessoas. Anna, como mãe, temia que Benjamin machucasse Jack. Então, usou magia para controlar uma corrente e estrangular Benjamin, exigindo que ele o soltasse. Somente após a intervenção de Matthew, Anna parou. Enquanto Jack ainda estava em pânico, Benjamin gritou que ele era um assassino sanguinário. Matthew olhou para Benjamin com desconfiança e Benjamin, irritado, jogou várias fotos das vítimas no rosto de Matthew. Ele afirmou que, se Matthew continuasse protegendo Jack, estaria cometendo um pecado. Nesse momento, Matthew se ajoelhou diante de Benjamin e pediu que desse uma chance a Jack. Mas Benjamin não apenas recusou, como também exigiu que Matthew o matasse imediatamente, ou Jack traria perigo à família. Contudo, quando todos baixaram a guarda, Jack fugiu sem deixar rastros. Para entender melhor a linhagem sanguinária violenta de Jack, Matthew e Anna procuraram Harvard, o homem que havia trazido Jack até ali. Descobriram que, na verdade, Benjamin havia encontrado uma forma de se vingar de Matthew, transformando Jack em um vampiro com sangue enraivecido. Benjamin queria usar a ligação entre Jack e Matthew para derrubá-lo. Naquela noite, Matthew e Anna continuaram discutindo sobre Jack. Matthew acreditava que Jack estava sendo manipulado, por isso havia perdido o controle e matado muitas pessoas inconscientemente. Como pai, Matthew queria acabar com a dor de Jack pessoalmente. Anna percebeu que a intenção de Matthew era matar Jack, como ele havia feito com seu próprio pai. Ela não queria que Matthew vivesse se arrependendo e se torturando por isso. Então, aconselhou-o dizendo que um pai faria de tudo para proteger seu filho. Mesmo assim, Matthew saiu à noite. Para que os vampiros pudessem viver em paz com os humanos, Jack teria que pagar o preço. Matthew rapidamente encontrou Jack, mas como pai, não conseguiu matá-lo. Além disso, Jack tinha uma boa natureza. Ele admitiu seus erros e decidiu se redimir. Então, Matthew deu-lhe uma chance e o levou de volta para casa. Anna esperou ansiosamente na porta a noite inteira. Ao ouvir barulho, correu para fora e ao ver Matthew e Jack retornando, finalmente pôde respirar aliviada. Para que Jack não fosse caçado pela seita, Matthew teria que mantê-lo sempre ao seu lado. Agora, Matthew iria procurar Marcus e pedir que os descendentes dele participassem do experimento de DNA. No aeroporto de Londres, Matthew recebeu uma ligação. O autor da chamada era Bay. Bay havia sido quem encontrara Anna no castelo de Zud, na parte 2. De volta ao presente, Bay pediu a Matthew que ligasse o computador e visse a imagem na tela. Era o processo de Bay incitando Jack a cometer crimes. Jack parecia surpreso. O estado dele naquele momento não era como o Jack normal. Nos últimos séculos, Bay também tinha sido um filho transformado por Matthew, mas Matthew achava Bay cruel demais e o expulsou da família. Sentindo-se abandonado, Bay passou a nutrir um ódio profundo por Matthew. Assim, uma série de vinganças estava prestes a acontecer. O trabalho de Matthew também não estava indo bem. Os descendentes de Marcus se recusaram a participar do experimento de DNA. Quando Matthew voltou, encontrou a porta em desordem. Sua intuição disse de imediato que Jack estava furioso outra vez. Matthew saiu às pressas e encontrou Jack descontrolado em um cemitério. Matthew tentou acalmá-lo, lembrando-o de que precisava controlar a raiva e recordar o que havia praticado antes. Sob a orientação de Matthew, Jack gradualmente se acalmou. Enquanto isso, Anna foi à biblioteca procurar pistas sobre as páginas desaparecidas do livro Ashmole 782. De repente, o conteúdo do livro ganhou vida e uma das letras caiu em seu pulso. Anna percebeu imediatamente que aqueles caracteres estavam todos apontando para Harvard. Ela rapidamente foi até Harvard e, após algumas conversas, ele lhe entregou a página perdida do Ashmole 782. Até então, Anna já havia conseguido 2 das 3 páginas rasgadas. Faltava apenas a última para completar o livro, mas a pessoa que possuía a 3ª página parecia ter desaparecido do mundo. Anna não conseguia encontrar qualquer informação sobre ela. Só restava usar o feitiço localizador de bruxas, mas esse encantamento exigia muitas bruxas reunidas. Assim, Anna foi até as casas das outras bruxas escondidas na cidade. Naturalmente, sua presença foi bem recebida. Anna explicou suas intenções, e as bruxas concordaram em ajudá-la com alegria. Todas começaram a lançar magia, e uma
uma beleza encantadora sobre a mesa, começou a se transformar de forma imprevisível. Sob o feitiço das bruxas, em pouco tempo o endereço do proprietário apareceu. Logo depois, quando todos já tinham ido embora, Peter invadiu a residência das bruxas. Ele forçou a responsável a revelar a localização que Anna havia descoberto. Mas, conhecendo bem as más intenções de Peter, a guardiã não cedeu. Então, Peter partiu para a violência e a atacou. Enquanto isso, o grupo de Anna, já de posse do endereço, foi até a casa da pessoa que guardava a última página. No início, ele não parecia disposto a ajudar, mas após a persuasão de Agatha, acabou concordando em entregar a terceira página a Anna. Quando Anna saiu com o pedaço de papel, de repente sentiu uma dor intensa no estômago. Ela teve que voltar imediatamente para casa para dar à luz. A tia Sarah já havia preparado tudo, e ao mesmo tempo, Matthew também retornou. Ele correu até Anna para confortá-la. Marcus, que era médico com base em séculos de experiência, examinou Anna e disse que seus batimentos e pulso estavam normais. Depois de dar algumas orientações, Marcus se retirou. Com Matthew ao seu lado, o parto de Anna foi mais tranquilo. Não demorou muito para que os dois filhos de Anna e Matthew nascessem. A primeira criança foi uma menina e a segunda, um menino. As pessoas que aguardavam também ficaram felizes e celebraram, mas o nascimento dos bebês também significava que o perigo se aproximava. Por isso, Matthew e Anna tiveram que levar seus filhos para o castelo das 7 Torres, na França, onde em breve aconteceria o batismo. Certo dia, uma jovem bruxa saiu de um bar com um cigarro na boca. Procurou em seus bolsos por um longo tempo, mas não encontrou um isqueiro. Olhando em volta e vendo que ninguém prestava atenção, estalou os dedos e criou fogo. No entanto, esse foi um ato do qual se arrependeria, pois Bay a observava pelas costas enquanto ela partia. Pouco tempo depois, a jovem bruxa apareceu em uma cama de hospital abandonado e em ruínas. O soro ao lado ainda corria, e sua mão estava presa por uma corrente grossa. No castelo, Anna tentava acalmar seu bebê, que chorava sem parar. Não importava o que fizesse, ele não se acalmava. Ao lado dela estava o mordomo Matan, preparando o batismo das crianças para o dia seguinte. Vendo o bebê chorar, Matan pensou que estivesse com fome. Mas Anna explicou que já havia lhe dado leite, só que ele vomitava tudo. Então, Matan sinalizou para que Anna se sentasse. Talvez o que a criança precisasse não fosse leite. Anna olhou para a faca sobre a mesa e imediatamente entendeu o que seu filho queria. Enquanto isso, Matthew e Jack conversavam sobre o passado cruel de Bay. De repente, ambos sentiram cheiro de sangue vindo da cozinha. Quando Matthew entrou, ficou surpreso. Anna estava alimentando seu bebê com o próprio sangue. É claro que ao ver isso, Matthew teve que aceitar. Aquilo aconteceria cada vez mais. No dia seguinte, o castelo das 7 Torres recebeu representantes de vários campos diferentes, descendentes de vampiros, elfos, bruxas, até mesmo Chris foi convidado. Ao mesmo tempo, aqueles que se opunham a Matthew e Anna estavam pressionando Benjamin para trazer as crianças de volta para a congregação. Quando os bebês receberam a bênção de Sarah, Benjamin abriu a porta. Após algumas felicitações, ele declarou imediatamente sua intenção, levar as 2 crianças para a congregação. Ao ouvir isso, Anna passou os filhos para Sarah e afirmou que ninguém poderia levá-los embora. Benjamin então partiu para o ataque e revelou o que Jack havia feito. Felizmente, Isabeau conseguiu acalmar Jack. Nesse momento, Matthew desabotoou sua camisa, sinal de que a batalha estava prestes a começar. Benjamin avançou para atacar Matthew num piscar de olhos. Anna imediatamente ordenou que levassem as crianças de volta para casa e evacuassem todos. Então, tomada pela fúria, começou a usar magia. Isso assustou tanto Matthew quanto Benjamin, pois eles sabiam que o poder de Anna era capaz de reduzi-los a cinzas. Sendo sensato, Benjamin optou por se render. Então Anna falou. A congregação temia que os filhos dela e de Matthew herdassem a fúria sanguinária e o poder das bruxas. Essas 2 forças estavam além do controle da congregação, e era por isso que eles queriam dominar as crianças. Anna declarou que seus filhos jamais se uniriam à congregação, mas garantiu que mesmo que herdassem a fúria sanguinária, ela conseguiria controlá-la, e se não fosse capaz, usaria sua magia. Com essa garantia, Benjamin não teve escolha a não ser recuar. Do outro lado, Bay começou a agir como um monstro novamente. Bay foi até a porta do quarto da bruxa que havia sido capturada dias atrás. Ao ver que a bruxa ainda estava viva, Bay disse para se preparar para aceitar a morte, e que lidaria primeiro com a bruxa diante dele. Bay se virou, tirou o casaco, passou a mão pelos cabelos elegantes e entrou no quarto. A bruxa, assustada, tentou escapar e começou a entoar um feitiço. Deu certo. Depois de se soltar das algemas, a bruxa nem ousava respirar forte enquanto saía pela porta. Ela ainda levou o casaco de Bay consigo. No entanto, tudo estava dentro dos cálculos de Bay. Ele tinha, na verdade, se descuidado de propósito para dar à bruxa uma chance de fugir. Anna estava mostrando sua magia para o filho quando uma batida repentina na porta a fez parar imediatamente. O mordomo, Matan, veio avisar Anna que havia uma bruxa ferida do lado de fora procurando por ela. Assim como Bay havia previsto, a bruxa foi até o castelo de Matthew e Anna.
A bruxa contou a Matthew que Beiji havia capturado muitas outras bruxas e que também ameaçava capturar Anna para realizar experimentos com os filhos dela. Nesse momento, Matthew se sentiu muito culpado, como se tivesse falhado. Ele deveria ter matado Beiji desde o começo. Agora Bei representava um perigo para Anna e para os filhos deles. Marcus decidiu que era hora de recrutar membros para os cavaleiros, a fim de proteger os filhos de Anna e Matthew. Após discussões, Chris se tornou a primeira escolha. Anna sugeriu recrutar Jack, e Marcus, claro, concordou. Logo, humanos, vampiros e bruxas se reuniram. O que eles faziam era ajudar os fracos e necessitados. Depois de jurarem o voto, todos usaram anéis reservados para os cavaleiros. Os anéis representavam lealdade. Assim, o clã de Matthew ficou mais forte, o que o deixou mais tranquilo para lutar contra Bei sozinho. Enquanto Matthew e Anna estavam juntos, Anna parecia distraída, pois sabia que no dia seguinte, Matthew enfrentaria Bei sozinho. Ela até se ofereceu para lutar ao lado dele, mas Matthew não poderia aceitar. Depois de se despedir de Anna, Matthew partiu sozinho para encontrar Bei. Como chefe da família, se Matthew falhasse, todos estariam em perigo. Anna decidiu ir até a biblioteca de Oxford, procurar o livro Asmol 782 e juntar as páginas que faltavam. Como temia que Peter fizesse qualquer coisa para conseguir o livro, Anna escolheu 2 pessoas para acompanhá-la até Oxford, enquanto os outros ficavam no castelo protegendo os gêmeos. Nem todos podiam entrar na Universidade de Oxford, então Anna usou magia para ajudar a tia Sarah a copiar um crachá. Anna também aconselhou Sarah a não chamar atenção, mas tia Sarah discordou. Ela declarou que faria um grande escândalo, pois precisava esperar Peter ir atrás dela. Assim teria a chance de vingar Emily. Antes de partir, Marcus encontrou Philip e pediu que ele fosse primeiro a Oxford procurar Galas e proteger Anna junto com ela. Quando Philip encontrou Galas, ela tinha acabado de remover a tatuagem de seu corpo, uma tatuagem que continha o nome de Anna. Acontece que, por séculos, Galas havia amado Anna em segredo. Agora, Galas escolheu desistir desse amor ao remover a tatuagem. Quando Philip explicou o motivo de ter ido procurá-lo, Galas ainda assim prometeu proteger Anna sem hesitar. Quando Anna chegou à porta da biblioteca de Oxford, Gus já estava esperando lá. Philando e Gus permaneceriam do lado de fora, pois nenhum dos dois podia entrar. Dentro da biblioteca, o gerente disse a Anna que o livro que ela havia pedido estava desaparecido. Anna não podia acreditar. Ao se virar, uma voz ecoou em sua mente. Imediatamente, Anna pediu ao gerente que verificasse novamente no elevador. Inesperadamente, o livro realmente estava lá. O gerente, com um olhar desconfiado, não teve escolha senão entregá-lo a Anna. Assim que recebeu o livro, Anna usou sua habilidade de tecelagem mágica. Mas para o bibliotecário que a observava, parecia apenas que Anna estava lendo normalmente. Foi então que Anna retirou as páginas perdidas e começou a restaurar o livro Asmol 782. Ao colocar a primeira página, uma cena mágica aconteceu. O poder do livro restaurado fez as luzes da biblioteca cintilarem. Depois veio a segunda página e em seguida a terceira. Assim que terminou, uma força poderosa surgiu. As páginas do livro se abriram rapidamente, como se pedissem para Anna lê-lo. Quando sua mão tocou o livro, todo o conteúdo foi absorvido por ela. Ao ouvir o alerta da tia Sarah, Anna despertou de repente. Imediatamente, ela e Sarah saíram às pressas. Mas, quando Anna abriu o livro novamente, não havia mais nenhuma letra nele. Todo o conteúdo havia entrado em seu corpo. Com a insistência de Philando e Galas, Anna deixou o local rapidamente. Porém, tudo estava sendo monitorado por um espião enviado por Peter. Quando o grupo de Anna estava prestes a partir em seu helicóptero particular, Peter já os aguardava. Ele exigiu que Anna entregasse imediatamente o livro Asmol 782. Na frente de Sarah, Peter chegou a dizer que matar Emily naquela época tinha sido tão fácil quanto esmagar uma barata. Ao ouvir isso, o coração de Sarah ferveu de ódio. Em sua fúria, ela começou a entoar um feitiço para criar um vento poderoso. Peter, ainda gritando arrogantemente, não percebeu que estava prestes a se transformar em pó. O vento ficou cada vez mais forte. Peter achava que poderia resistir, mas estava excessivamente confiante. Finalmente, teria que pagar por seus crimes. Até mesmo Anna, ao lado dela, passou a dar forças à tia Sarah. Pouco depois, Peter foi reduzido a cinzas. Enquanto isso, Matthew havia encontrado o esconderijo de Bei, um hospital abandonado, o mesmo onde seu pai, Philip, havia sido usado em experimentos pelos nazistas. Ao entrar na primeira sala, Matthew viu várias ferramentas de tortura. Ao abrir a segunda porta, encontrou mesa de operações, lâmpadas cirúrgicas e instrumentos prontos para uso. Embora tivesse vasculhado o local, ainda não havia sinal de Bei. Então, Matthew resolveu esperar para surpreendê-lo. Finalmente, Bei revelou-se. Matthew, furioso, falou sobre os crimes imperdoáveis de Bei, mas ele jogou a culpa toda em Matthew e disse que só queria vingança. O que Matthew não compreendia era por que Bei havia esperado tanto tempo. A
resposta. Bay acreditava que Matthew sentiria mais dor justamente em seu momento mais feliz. Ao ouvir isso, Matthew iniciou o duelo, arremessando Bay contra a parede. Este não se deu por vencido. Investiu novamente, mas foi derrubado no chão por Matthew. Ainda assim, Bay aproveitou uma brecha para chutar Matthew pelas costas e rapidamente fugiu. Quando Matthew correu atrás dele para fora do hospital, Bay havia desaparecido. No instante em que Matthew se distraiu, Bay o atacou sorrateiramente. Primeiro deu um chute e em seguida agarrou Matthew desprevenido, mas por mais que tentasse, Bay ainda não era páreo para Matthew. Por fim, Matthew arrastou o Bay agonizante para fora da sala e se preparou para acabar com sua vida. Nesse momento, a bruxa Satu apareceu e atacou Matthew pelas costas. Ela salvou Beiji e imediatamente pediu que ele não matasse Matthew ainda, pois queria usá-lo para atrair Anna até ali. A ambiciosa Satu há muito cobiçava o poder de Anna. Um queria Matthew, a outra queria Anna. Assim, Satu e Bay chegaram a um acordo. Após o retorno de Anna, ela mostrou a todos o conteúdo do livro Asmol 782 gravado em seu corpo. Anna queria que todos desvendassem o mistério do livro o quanto antes. Ela copiou o texto freneticamente. Vendo que Anna estava cansada, Chris pediu que ela descansasse, pois o que já havia escrito seria suficiente para ler por meio-dia. Enquanto Anna conversava com a tia Sarah, Maka entrou de repente. Ele contou que Bay havia enviado uma mensagem. Tinha capturado Matthew e o amarrado à mesa de operações. Além disso, injetara nele algumas drogas para que perdesse a capacidade de lutar. Bay ainda ameaçava que a vida de Matthew não duraria muito mais. Anna não podia ficar parada. Queria salvar Matthew imediatamente, mas não sabia onde ele estava. Todos começaram a investigar e rastrear freneticamente, tentando localizar o ponto exato. Eles analisaram o último local onde o carro de Matthew havia parado. De repente, a porta se abriu. Benjamin havia chegado. Sua presença deixou todos em alerta. Nesse momento, Anna explicou que o convidara, pois em momentos importantes, precisavam contar com a família. Anna mostrou a Benjamin o vídeo enviado por Beiji. Após observar a gravação por um tempo, Benjamin percebeu que o relógio usado por Matthew pertencia a Philip, que também era pai de Matthew e Benjamin. Philip, quando fora prisioneiro de guerra, foi descoberto como vampiro e entregue a uma instalação médica para pesquisas. Bay não poderia ter obtido aquele relógio por outros meios, a menos que tivesse participado das pesquisas naquela época. Talvez Bay já tramasse contra a família Kong havia séculos. Depois de uma análise cuidadosa, determinaram a localização de Matthew. Imediatamente, seguiram para o local usando o helicóptero particular de Benjamin. Enquanto isso, Gerbert foi até o castelo das 7 torres na esperança de doutrinar Isabeau. Ele acreditava que o plano de resgate fracassaria e ainda difamava Anna, dizendo que ela iria governar a família Kimon. Gerbert aconselhou Isabeau a apoiar a congregação para que eles fossem indulgentes com ela, mas Isabeau respondeu de forma imponente, afirmando que Gerbert não tinha nenhum direito de mandar ali. Nesse momento, Anna e os outros já haviam encontrado o local onde Matthew estava. Eles entraram com cautela, pois o ambiente era muito escuro. Anna usou magia para iluminar o espaço. O que chamou a atenção de todos foi ver Matthew tremendo de dor logo à frente. Anna imediatamente percebeu que se tratava de uma ilusão mágica. Antes que pudesse dar mais alguns passos, ouviu a voz de Satu ecoando a milhares de quilômetros de distância. Satu exigia que Anna fosse sozinha até o local, caso contrário todos morreriam ali. Anna não teve escolha a não ser seguir a ordem de Satu. Ignorando as objeções de todos, ergueu uma parede mágica para impedi-los de segui-la e partiu sozinha. Ao chegar diante de uma porta, esta se abriu sozinha. Dentro estava Matthew, mas a atmosfera era estranha. Aquele Matthew definitivamente não era o verdadeiro. Quando Anna se aproximou lentamente, Satu apareceu, determinada a dominar o mundo. Ela pediu que Anna entregasse o livro Asmol 782. Ao dizer isso, 2 bolas de fogo surgiram em suas mãos como forma de ameaça. Vendo aquilo, Anna reagiu e, para surpresa de Satu, ela não conseguiu nem tocar em um fio de cabelo de Anna. Em seguida, Anna aprendeu contra a parede com fios mágicos, drenou todo o seu poder e a transformou em uma pessoa comum. O próximo passo era enfrentar Bay. No auge da sua fúria, Anna completou o 10º nó mágico. Todo o seu poder se transformou em um arco da justiça. Assim que sentiu a presença de Bay, Anna mirou diretamente nele. Nesse instante, Bay se desfez em pó. Anna correu até a porta e chamou por Matthew. Mesmo agonizante, ele parecia sentir sua presença. Anna quis usar seu sangue para salvá-lo, mas Marcus a impediu, explicando que o que Matthew precisava não era de sangue. Então, todos o levaram rapidamente de volta ao castelo das 7 torres. Isabeau olhava para o filho em estado crítico, tomada de angústia. Todos esperavam do lado de fora, preocupados. Marcus saiu e balançou a cabeça. Matthew ainda não despertara. Muitos aconselharam Anna a desistir, mas ela se recusava. Dia e noite, permanecia ao lado dele, enquanto os amigos de Matthew rezavam. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. Cansada, Anna adormeceu na cadeira. De repente, sentiu uma mão acariciando seus cabelos. Ao abrir os olhos, viu Matthew ao seu lado. Talvez fosse a persistência de Anna, talvez o amor profundo que os unia, mas Matthew despertara. A partir daí, todos começaram
começaram a estudar o mistério do livro Asmol 782. Descobriram que a força extraordinária de Anna vinha do fato de seus pais serem ambos poderosos bruxos, portadores de magias raras. Ao longo da história, as diferentes criaturas haviam assinado um pacto para não interferirem na vida umas das outras, temendo serem dominadas. Se quebrassem a convenção, seriam caçadas pela Ordem. Mas, com o passar dos séculos, esse sistema fez o poder de todas as raças enfraquecer. O verdadeiro propósito do livro Asmol 782 era unir todos os povos. Quando o mistério foi revelado, Anna quis declarar que a convenção da Ordem sempre estivera errada. Benjamin discordou. Segundo ele, se Anna levasse isso à Ordem, seria vista como uma pecadora, mas Anna manteve sua posição. Se não se manifestasse, colocaria seus filhos e outros seres frágeis em risco. Decidida, Anna foi à congregação como líder da família Clong, o que deixou Gerbert furioso. Diante de todos, ela propôs abolir a convenção e revelou o segredo do livro Asmol 782. Gerbert não acreditou, pois o livro já não tinha nenhuma letra. Então, Anna declarou que ela mesma era o livro. Calmamente, ergueu a mão e uma árvore da vida brotou do chão diante dos olhos atônitos de todos. Anna explicou como restaurar a vitalidade das raças. No fim, a convenção foi abolida por votação. Gerbert, por sua vez, teria de enfrentar seu próprio julgamento. Ao final do filme, a família fragmentada de Agatha finalmente se reuniu, assim como Anna e Matthew. A mensagem era clara. Na vida, todos enfrentamos provações diferentes, mas se persistirmos, alcançaremos a vida que desejamos. Assim termina a parte 3 de A Descoberta das Bruxas. Um beijo e tchau, tchau.